Brasília, 9h01. Em Assis também, 9h01. Bom dia, minha amiga. Bom dia, meu amigo. Tudo bem? Domingão aí? Não. Segunda-feira, né? Segunda-feira com cara de domingo, feriado. Feriadão nacional, segunda-feira, dia 12 de outubro. Muita gente descansando, mas tem gente trabalhando. Gente da saúde que não tem folga, não tem feriado, trabalha todos os dias. Aqueles que estão de plantão, policiais, bombeiros, polícia militar rodoviária, muito trabalho, por sinal, hoje. Quem viajou deve estar retornando para casa. Então, minha amiga, meu amigo, segunda-feira, feriado, dia 12 de outubro, dia que se comemora Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e também dia das crianças. A molecada tá fazendo festa, né? E será uma festa diferente esse ano, não vai ter aquelas tradicionais festas onde o povo levava brinquedo para a molecada se divertir, tudo ainda por conta da pandemia, que continua. Tem gente desafiando a pandemia, tem gente acreditando que não temos mais pandemia, e as consequências podem ser graves, as consequências podem ser... Está desafiando, mas das pessoas próximas daqueles que estão desafiando o vírus. A cena é difícil de comentar, e esta política na Praça da Vila Operária, e aí todo o povo lá, não há proteção nenhuma. É lamentável, não é? O que as pessoas fazem, tudo com o objetivo de conseguir o voto, de conseguir o poder, ou alguns chegarem ao poder, desafiando e colocando em risco não a própria saúde, a própria vida, mas colocando também em risco a saúde e a vida de outras pessoas. É isso que eu não consigo conceber, é isso que eu não consigo acreditar. É inacreditável como as pessoas colocam como objetivo principal nesse momento ganhar o voto e ganhar a eleição, quando todos nós deveríamos estar preocupados mesmo participando da eleição. Eu sou candidato a vereador, claro que eu quero ganhar a eleição, claro que eu quero ser eleito, mas a prioridade neste momento, me parece, não deve ser colocar em risco a nossa saúde e a saúde das pessoas com quem convivemos, tudo em busca do voto. Como se aqueles eleitos fossem capazes de acabar com a pandemia, por exemplo, de eliminar o vírus. Então, neste dia tão especial que se comemora Nossa Senhora Aparecida, nossa padroeira do país, Aparecida, para que ilumine essas pessoas, que dê um mínimo de sensibilidade para essas pessoas refletirem melhor. Eu sei que é muito difícil, eu sei que as pessoas que são candidatas, claro que gostariam e querem, e muitos estão fazendo isso,
indo nas pessoas, na casa das pessoas que conhecem, em busca do voto, mas estão colocando em risco a vida não apenas de quem é candidato, mas das pessoas que podem votar nela. Você pode buscar o voto, mas pode levar o vírus. E esse eleitor, essa eleitora que você está visitando, pode inclusive não votar, nem você e ninguém, porque vai estar internada, porque vai estar internado. Ou vai estar em quarentena, isolado em casa. Então, se a prioridade no mundo não é em Assis, estou falando em Assis porque é onde a gente mora, é onde a gente vive. Estou falando aqui na nossa cidade, que é o nosso terreninho pequeno, se comparado ao tamanho do estado, ao tamanho do país e ao planeta, obviamente. Mas se a gente não conseguir convencer as pessoas aqui, no nosso terreno, aqui no nosso quintal, como é que nós vamos convencer as outras pessoas, que a gente nem conhece direito? Conhece-a virtualmente. Então, e o que me chama muito mais atenção ainda, é que esses 303 candidatos a vereador querem ser autoridade. E quando você é autoridade do poder legislativo e principalmente do executivo, você tem que ser exemplo para os outros. Porque afinal de contas você vai representar a cidade, com mais de 105 mil habitantes. Então o mínimo de exemplo você tem que dar. E qual é o exemplo nesse momento? Que o mundo prega. Para evitar a transmissão, a circulação do vírus, é necessário ter algumas medidas preventivas, enquanto não tem a vacina. É simples assim. E quais são? É difícil as pessoas usarem máscara quando estiverem fora de casa? É difícil? Não, não é difícil. Não me venha com a desculpa que da falta de ar. Da falta de ar é quem está na UTI, que está precisando de respirador. Esse sim está com falta de ar. É difícil evitar aglomeração. É difícil quando você for conversar com alguma pessoa ficar 2 metros de distância. É difícil evitar o cumprimento, o contato físico, é difícil fazer isso. É difícil passar álcool gel, custa caro. É difícil lavar a mão com água e sabão. É difícil fazer isso? Não, não é difícil. Então por que, Santo Deus, por que Nossa Senhora arriscar não apenas a sua vida, não a vida do candidato, aquele que se expõe, dos puxa-saco que ficam em volta fazendo campanha, mas das pessoas que eles estão tendo contato. Então é óbvio que quem está participando da eleição, como eu estou participando, encontrar o maior número de pessoas e tentar dizer primeiro que é candidato para conseguir o voto, etc e tal, depois convencer, conversar. Eu sei que a ansiedade existe, mas nós temos alguns limites. Nós não estamos vivendo normalmente. No mundo, não é só Assis, não estamos vivendo normalmente. Tem uma pandemia que está matando milhares de pessoas no Brasil. 150 mil pessoas perderam a vida no Brasil. Temos milhões de infectados. Graças a Deus e Nossa Senhora, muitos e muitas recuperados e recuperadas. É verdade. Mas por quê? Por que nós que queremos ser vereador, por que os que querem ser prefeito, vão colocar em risco a vida dos eleitores não tomando essas medidas preventivas? Já começa muito mal, dando um exemplo como esse. Ficar fazendo churrasquinho, atrair as pessoas por conta de carne e por cerveja. E você
acha mesmo que as pessoas vendem o voto por um pedaço de carne, por um copo de cerveja, ou pelo abraço, ou pelo sorriso amarelo que se dá nesse momento? Estou recebendo aqui festa na praça, um absurdo, já comentei aqui, um absurdo. Se na missa, que é o lugar de maior confraternização espiritual, as pessoas não têm contato físico, estão separadas com uma distância, até para tomar a hóstia à medida diferenciada, nós não vivemos normalmente, nós não estamos em condições de fazer o que fazíamos antes do vírus. E não acabou. Acho que as pessoas veem os números caindo, acham que acabou, que o vírus foi embora, está indo embora, pegou a estrada e está indo embora. Não está. Ele continua circulando, e quanto maior a aglomeração, quanto maior o contato físico das pessoas, mais ele circula. O último boletim que foi informado pela Prefeitura Municipal de Assis, nós tínhamos mais de 300 pessoas aguardando o resultado. Se essas pessoas estão aguardando o resultado de exame, significa o quê? Que elas provavelmente estão com sintomas, estão com dúvidas se estão infectadas ou não. E aí, o que acontece? Fica em casa, em quarentena. Você acha que alguém quer ficar trancado em casa 10, 15 dias? Mas é necessário, para evitar que outras pessoas, se ela for confirmada infectada, também não sejam infectadas. Então me parece, minha amiga, me parece, meu amigo, que os valores estão invertidos. Tem gente que está dando mais valor a ganhar a eleição do que ficar vivo, ou manter vivo as pessoas com quem ela convive. Horas, se nós temos hoje restrições, precisamos nos adaptar. Precisamos nos adaptar. Vai dar resultado? Não sei se vai dar resultado. Mas pelo menos nós estamos contribuindo para manter a nossa saúde e a saúde das pessoas com quem, no mínimo, a gente convive. E dos outros que a gente tem contato. Eu vou insistir para vocês. Eu sou candidato a vereador, meu número é 13.000 e tenho, através de transmissões como essa, conversado com a população. Ontem eu fui no Distrito Industrial 6 horas da manhã. 6h30, já estava clareando, eu falei, vou gravar aqui um vídeo falando da situação do Distrito Industrial. Pretendo fazer isso, 6h30 da manhã, que não tem ninguém na rua, não tem contato com ninguém. Vou lá com a minha lambreta, minha moto, paro ela, tiro o capacete, pego meu celularzinho, fico lá no vento, tá? Pronto, para mostrar o que é a realidade e o que pode ser feito. Então, minha amiga, meu amigo, não adianta se arriscar. E você está arriscando, e vou insistir, se o risco fosse só para o candidato, só para a pessoa que está desafiando, se fosse só para a pessoa que está desafiando o vírus, aí era outra situação. Eu estou me arriscando, sei que se acontecer alguma coisa, sou eu com a saúde ou talvez com a vida. Mas não é assim. Não é uma moto que você vai empinar e se você cair é só você que vai arrebentar a cabeça, vai arrebentar, quebrar o braço. Não é isso. Não é isso, santo Deus. Quando você se arrisca, no caso de saúde pública, você está colocando em risco muitas outras pessoas. Que eu garanto que você não queria que fossem infectadas e que não fossem parar num leito de hospital, nem de enfermaria, muito menos de UTI. É simples assim. Vamos nos adaptar à nova realidade, ao novo normal, até chegar a vacina. Tomara que chegue logo. As esperanças de que chegue ainda esse ano, em dezembro, tomara a Deus, tomara a Deus. E quando chegar, independente se é da China, se é da Rússia, se é dos Estados Unidos, se é da França, se é da Holanda, se as autoridades sanitárias testarem, for aprovado e estiver à disposição da população, claro que a gente precisa se imunizar.
Não apenas nós, principalmente aqueles que têm mais risco, aquelas pessoas com maior idade, aquelas pessoas que têm outras comorbidades. Essas prioritariamente, obviamente, deverão ser vacinadas. E veja a importância da vacina e como aos poucos as pessoas vão relaxando. Há vacinas que estão à disposição nos postos de saúde que nunca se atinge a meta. É incrível como que brasileiro, isso é falta de consciência, falta de educação, falta do quê? Só reage. Eu garanto que no momento que chegar a vacina para Covid-19, se chegar em Assis amanhã, até o final de semana, os 105 mil estão vacinados, de medo. Agora eu pergunto, por que outras vacinas não atingem a meta? Se tem algo que me dói levar muito tempo, me preocupa, para não falar que me deixa indignado, é você ver vacina para febre aftosa, que é o gado que é vacinado, atingir a meta em 1 semana, 10 dias, e vacina da poliomielite para criança, para o filho, para a filha, não atingir 50% da... É inacreditável que isso ocorra. Agora vacina contra sarampo, vacina contra H1N1, que mata também. Tivemos mortes aqui em Assis de H1N1 e não atinge a meta. Será que daqui 15 anos, queremos estar aqui, claro, todos nós vamos estar fazendo uma campanha daqui lá em 2035, minha amiga, eu já vai estar assim, quase, minha amiga, meu amigo, vamos vacinar contra a Covid-19, porque senão, será que vai ter que fazer campanha como a gente faz hoje para poliomielite, para o sarampo, para H1N1? A gente só reage, a gente não age quando é para agir preventivamente. Problema de consciência, né? Problema de educação. Como também é problema de consciência, como também é problema de educação, as pessoas se aglomerarem, fazerem festa numa praça pública em troca do voto. Em troca do voto. Então eu me sinto na obrigação, primeiro porque teve uma coincidência, eu não sei se proposital, porque no sábado a Escola de Samba Unidos da Vila Operária completou 41 anos de fundação, de uma roda de samba muito modesta ao som do batuque. Em dia de festa nasceu a escola que hoje é assim. Esse samba foi feito em 1980 pelo saudoso maestro Tobias Moreira. Era o refrão, o início do samba, primeiro samba da Escola de Samba Unidos da Vila Operária, que neste sábado, dia 10 de outubro, completou 41 anos de fundação, de atividade ininterrupta na cidade de Assis. E propositalmente, me parece, no dia que a escola de samba faz e que não comemorou por conta da pandemia, não teve nenhuma atividade para comemorar o aniversário da escola, a escola de samba não fez nada por conta da pandemia, e aparecem lá várias pessoas na praça da Vila Operária para fazer uma festa. Aí teve gente que ligou para mim, Borduguês, está tendo festa de aniversário da escola de samba, tá cheio de gente lá na praça. Não está tendo festa nenhuma da escola de samba da Vila Operária. Nós estamos... Não, mas tá cheio de gente lá, estão soltando o rojão, estão não sei o quê. Não tem nada a ver com a escola de samba da Vila Operária. Então, não me cabe, embora não seja eu o representante, o presidente da escola de samba é o Zé Correia, mas quero acreditar que partilha dessa minha preocupação, nós queremos informar a população que aquela festa política eleitoral que aconteceu no sábado na Praça da Vila Operária não tem absolutamente nada a ver com a escola de samba. A escola de samba comemorou 41 anos e todo mundo na sua casa. O que a gente fez foi trocar mensagem, não sei o que, parabéns, contar umas histórias, colocar umas fotografias antigas. Isso é o máximo da comemoração que a gente fez. Um ou outro na sua casa, queimando uma carninha, tomando uma cerveja, um guaraná, cada um na sua casa. Então aquela festa que aconteceu na Praça da Vila Operária não tem absolutamente nada a ver com a escola de samba da Vila Operária.
feito esse esclarecimento e lamento que tenha sido dado esse péssimo exemplo de pessoas sem máscaras, aglomeradas, colocando em risco a todos que lá estiveram. Mas cada um responde pelos seus atos. Pronto, ponto final, parágrafo, próxima linha. Bem, hoje é segunda-feira, dia 12 de outubro, e a gente vai conviver com o dilema daqui a pouco, né, minha amiga, meu amigo? Dia de Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro. Geralmente, ao meio-dia, nós temos lá, como tradição secular, soltar rojão exatamente ao meio-dia. É a maneira que as pessoas encontram de agradecer os devotos de Nossa Senhora Aparecida. Outros nem sabem porque solta, mas solta lá também. Ah, hoje é Nossa Senhora Aparecida, vou soltar rojão. De uns tempos para cá, aumentou o número de pessoas protetoras dos animais. E uma das preocupações, eu tenho um cachorrinho, ele está correndo ali, daqui a pouco, a hora que começar a rojãozeira, esse cachorrinho, ele entra embaixo da cama, ele procura qualquer fresta para ele entrar, porque é muito sensível a audição do cão. Independente da raça, ou independente até se não tiver raça, pode ser um vira-lata. E o cachorrinho sofre, e o cachorrão também sofre. É outro cachorrão que eu estou falando, viu? O cachorrinho, o cachorro, o cachorrão. Diminutivo, entendeu? Não tem nada a ver com o que você estava pensando, não. Então, cachorrinho, cachorro e cachorrão sofrem com os rojões. E é uma tradição, ao meio-dia, soltar rojões em comemoração a Nossa Senhora Aparecida. Fica então aqui nosso pedido de reflexão, né? Eu acho que poderia ter outras maneiras, mas, enfim, quem sou eu para tentar acabar com uma tradição? Tem muita cidade que agiu. Eu conheço, não tenho certeza, mas me parece que Paraguaçu Paulista já teve e tem uma lei que proíbe soltar rojões com barulho. Tem outro rojão. Tem rojão que você só aparece as cores. Ilumina e é colorido. Aí você tem que soltar de noite, né? Mas é uma opção, né? Uma opção. E mantém, inclusive, o comércio daquele que trabalha com fogos de artifício. Não é? É uma preocupação que tem que ser feita. A cidade pode resolver essa questão, primeiro fazendo um amplo debate, né? Eu sei que é 5 minutos, são 5 minutos apenas, no máximo, de rojão para cá, mas a cidade inteira tem rojão. E 10, 15 segundos para o cachorro já é um sofrimento danado. Mas é um debate que eu acho que deve ocorrer. A gente não pode passar desapercebido por isso. É uma questão polêmica? Claro que é. Se você fizer uma lei proibindo soltar rojão, muita gente vai falar, não sei o quê. Se deixar do jeito que está, muita gente, por que não faz uma lei proibindo rojão em defesa dos cachorros, dos animais, tal, não sei o quê, não sei. É uma coisa polêmica? É. E tudo que é polêmico tem muita gente contra e muita gente a favor. É assim que funciona. Graças a Deus, nossos bichinhos não vivem em país de guerra. Os rojões são pontuais, já as bombas não. Que Nossa Senhora continue nos protegendo da guerra. É uma mensagem que mandaram aqui. Quem foi? A Nilva, que está mandando aqui. Obrigado, viu, Nilva? É um assunto extremamente polêmico, mas ele precisa ser aberto, ele precisa ser discutido. Não dá para simplesmente ignorar. Não dá para ignorar um caso como esse. Muita gente cobra providência das autoridades, do prefeito, dos vereadores. Uma lei que proíba rojão ou que não proíba, enfim, mas não dá para fugir ao debate e ignorar o assunto. Então, minha amiga, meu amigo, é mais uma data extremamente importante. Hoje é feriado, 12 de outubro, e meio-dia vai ter a tradicional soltura de rojões, tá, não sei o quê, e muita gente vai reclamar no Facebook, por que isso, coitados dos cachorrinhos, tá, não sei o quê. Isso é
comum e isso precisa ser debatido. Infelizmente, até hoje, esse assunto não foi debatido na Câmara, mas vai chegar, imagino que isso tem que ser debatido e chegar a uma conclusão. Ou libera, continua liberado, ou proíbe em defesa da audição dos animais. É um assunto que com certeza deve chegar até as nossas autoridades, até a Câmara Municipal, para decidir, como já aconteceu em várias outras cidades. Luciana, muito obrigado. Professora Beth, muito obrigado a todos que estão acompanhando a nossa transmissão. Ontem eu estive, como falei, no Distrito Industrial, 6h30 da manhã, com a minha máscara, fui de moto, sozinho, desci da moto. Vi a situação mais uma vez, que toda semana eu vou no Distrito Industrial, um local onde deveria ter muita empresa, que deveria gerar muito emprego, que deveria gerar muita renda, mas o local continua abandonado. É inacreditável, inaceitável e inadmissível que 32 anos após a criação do Distrito Industrial, foi criado em novembro de 1988, ou seja, há 32 anos, o Distrito Industrial, que deveria ser o local para acomodar, abrigar, receber empresas que gerassem centenas de emprego e renda para esses trabalhadores, esteja naquela situação. E ontem eu até vi um comentário depois do vídeo, falar, português, você foi vereador 12 anos, o que você fez? Eu cobrei, da mesma maneira que eu quero continuar cobrando, independente de ser vereador, porque a responsabilidade é do Poder Executivo, ou seja, é da Prefeitura, mas cabe à Câmara Municipal, cabe ao vereador cobrar mais insistentemente ou não, mas tem que cobrar. Agora, eu tenho uma sugestão, como inclusive já apresentei em outras ocasiões. O Conselho do Distrito Industrial. O que era o Conselho do Distrito Industrial? Era um conselho formado por empresários que lá estão instalados. Eles sabem mais do que ninguém a realidade que enfrentam. Agora, você imagine, minha amiga, você, meu amigo, imaginem um distrito industrial que não tem rede de esgoto. Não tem rede de esgoto. É fossa. Por falar em fossa, outro dia tinha uma amiga que estava aqui cobrando a limpeza da fossa nos predinhos lá do CDHU. É outro absurdo também, né? Temos prédios residenciais com fossa, não estarem ligados na rede de esgoto. É incrível, mas muitos prédios, muitos apartamentos estão ainda com fossa e a fossa está cheia. Então eu quero explicar a essa minha amiga que nós encaminhamos um documento, porque na Sabesp agora é tudo preto no branco. Encaminhamos uma mensagem eletrônica à chefia da Sabesp e estou aguardando a resposta sobre a limpeza da fossa daquele local que não tem esgoto, tá bom? Voltando ao Distrito Industrial, onde eu estive lá ontem, 6h30 da manhã. É inacreditável. Primeiro que e isso deve ter contribuído para a saída de muitas empresas que estavam instaladas e gerando emprego ali no Distrito Industrial. O ponto criado pela Prefeitura para receber empresas com benefícios fiscais, para gerar consequentemente renda para esses trabalhadores e até para o empresário, obviamente, o Distrito Industrial não tem rede de esgoto ainda, não tem galerias de águas pluviais. Eu encontrei lá, você pode entrar na minha página no Facebook, gravei lá uma lagoa no meio da avenida, na Rua do Mogno. Eles fizeram lá umas curvas, como se fosse uma curva de nível, com um barranco lá de terra, enfim, e foi acumulando água de chuva. Porque não tem galeria de águas pluviais no Distrito Industrial. Agora eu pergunto, como um lugar daquele vai atrair um empresário para montar sua empresa ali? Não tem esgoto, não tem galeria de águas pluviais. Agora,
Foi renovado recentemente o contrato do município com a Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, que a gente não conhece detalhes desse contrato. E deveríamos conhecer, isso devia ser altamente transparente, afinal de contas é uma questão pública. Fala-se que correu muito dinheiro, legalmente, para a renovação do contrato. Correu muito dinheiro do quê? Da companhia para a prefeitura fazer investimentos. Agora, quanto tempo já faz que foi assinado esse contrato? E uma das propostas da empresa era exatamente galerias e esgoto no Distrito Industrial. E continua lá na mesma situação. Quando é que vão fazer isso? Quando é que farão esgoto e galerias de águas pluviais no Distrito Industrial de Assis? Agora eu pergunto, minha amiga e meu amigo, acesso que está aí na minha página, logo abaixo dessa transmissão ao vivo que estamos fazendo, aquele é o Distrito Industrial 1, CDA 1, Centro de Desenvolvimento de Assis 1. Um pouco adiante, lá perto daquela imundície, daquele lixão, daquele aterro de inertes, que é outro assunto que nós vamos trazer em outro momento, e a minha proposta para eliminar aquele lixão, aquele aterro, é exatamente fazer o quê? Ecopontos. Ecopontos. São locais que a prefeitura prepara, põe monitoramento, se não tiver condição de colocar guardas, para que a população... Você imagina o cidadão que mora lá no Colinas. Ele fez uma reforma na casa dele, trocou a pia, tirou lá meia dúzia, 12, 14 tijolos e precisa descartar aquele material, aquele entulho. Você acha que ele vai pegar aqueles 20 tijolos, o resto de massa, de reboque, não sei o quê? Ele vai colocar numa carriola, vai atravessar 8 quilômetros para jogar lá no aterro de inertes? Não vai, né, minha amiga? Você acha que ele vai pagar um carroceiro? Ele vai pagar uma caçamba? Não é todo mundo que tem condição. Não seria muito mais fácil, em pontos estratégicos da cidade, terem ecopontos para essa finalidade e depois a prefeitura vai lá, recolhe todo esse material e leva num local concentrado? Agora, estão perdendo dinheiro, estão jogando dinheiro fora. Há vários municípios que conseguem do entulho fazer material de construção, tijolos e outros materiais. Por que não fazer isso aqui em Assis? Não, joga dinheiro fora. Além do restante de material que está lá, cobre, fio, por que geralmente pega fogo lá no aterro de inerte? Que aquilo é o destino? Ah, é assim mesmo. Não é assim mesmo. Aquilo é provocado. As pessoas colocam fogo ali para facilitar, para pegar o que interessa para poder vender. É isso que acontece ali. Não tem monitoramento, não tem guarda à noite. Estão jogando dinheiro fora. E a população não tem dinheiro para jogar fora. Para pagar um carreto, uma carroça, um frete, uma caçamba, para levar, ou colocar no carro, no porta-mala do carro e levar lá do outro lado da cidade. Mas, como eu disse, esse é um outro assunto. Eu retomo aqui a questão do Distrito Industrial. Existia, e defendo que seja reativado, esse conselho formado por empresários que têm empresa no Distrito Industrial. É eles que conhecem a realidade. É eles que têm força para cobrar da Sabesp, a rede de esgoto, a construção de galerias pluviais. É isso que, na minha opinião, deve acontecer. E cabe à Câmara Municipal e cabe ao vereador incentivar e estimular e até participar das discussões desse conselho. Mas não dá para ter na cidade, por exemplo, um prefeito que não respeita conselho, que não quer ouvir a opinião da população. Agora vai fazer churrasquinho, vai participar de tudo. Churrasquinho na praça. Ah, não, mas tem que... Mas depois, quando está atrás da mesa, não quer ouvir a população. Nem a população organizada em conselho.
E eu sou defensor disso, acho que foi um grande instrumento criado na Constituição de 88, que é a formação de conselhos municipais. Então esse Conselho de Desenvolvimento no Distrito Industrial, ele é fundamental, porque são aqueles empresários que lá estão que conhecem a realidade do local. A falta de esgoto, a falta de galerias, as condições de internet, tudo ali. E os trabalhadores, que deveriam ter, inclusive, participação nesse conselho, que é a questão do transporte coletivo, atende a todos a linha do transporte coletivo que chega até o Distrito Industrial? Em dia de chuva, por exemplo, ou o cidadão tem que descer num ponto e tem que andar 3, 4 quadras embaixo de chuva para chegar ao seu local de trabalho. Então, são medidas. E eu me lembro que 4 anos atrás teve uma promessa de criação de um restaurante popular no Distrito Industrial. Ou vocês se esqueceram dessa promessa? Eu não esqueci, não. Eu não me esqueci da promessa de fazer um restaurante popular no Distrito Industrial. Você se esqueceu, minha amiga? Eu não esqueci, não. Então, e não é uma ótima opção? Claro que é uma ótima opção. Não um restaurante popular para servir de palanque eleitoral. Não é isso que eu estou defendendo. Não é isso que eu estou defendendo. Então, na minha opinião, grande parte dos problemas no Distrito Industrial, e que não são poucos, grande parte pode ser solucionada com a criação ou a reativação e um fortalecimento desse Conselho de Empresários do CDA. Esse é um compromisso que eu assumo com você, minha amiga, e com você, meu amigo, de estimular, participar e dar todo o respaldo, todo o apoio para que esses empresários levem ao prefeito de plantão a sua preocupação e cobrar. Não basta agora, nessa época de campanha, fazer reunião lá no Distrito Industrial. Você pode marcar aí, vamos reunir tudo, faz um churrasquinho, leva uma linguiça, uma carne de segunda, uma cerveja lá, um guaraná e vamos lá. Não é isso. É depois da eleição que a gente vê efetivamente qual é o grau de comprometimento que o político tem com essa questão. Qual é o problema maior que nós temos hoje, a não ser a pandemia, que é uma questão de saúde pública mundial? Qual é o problema maior que nós temos em Assis hoje? Como é no Brasil? O desemprego. Esse é o maior problema. E como se combate o desemprego? Como se combate o vírus? Com medidas preventivas e com vacina. Pronto. Como se combate o desemprego? Com geração de emprego. E como que gera emprego? Tendo empresa. Agora, onde você vai instalar a empresa? Algo não, tem muita coisa errada nessa cidade. Se você anda na Avenida Rui Barbosa, você vê a quantidade de loja comercial que está fechada. Porta fechada dos dois lados da avenida. Agora, por quê? É a agiota que é dono de tudo quanto é prédio, o aluguel é muito caro? É só esse o problema? A pandemia, é a pandemia que fechou tanta porta assim? Ou foi outra pandemia, não foi a pandemia do vírus? Foi a pandemia da omissão do poder público, de não estar ao lado desses comerciantes para saber o que era necessário, o que era preciso. Porque agora vai virar uma justificativa da omissão de muitos políticos a pandemia. Ah, não deu para fazer nada por causa do vírus. Ah, então eu queria ter feito, mas daí veio a pandemia. É outra pandemia que provocou muitos problemas. É a pandemia da falta de ação, o que significa omissão. Agora, isso não era prioridade? Ah, entendi. A prioridade era recapear a cidade. É isso que gera emprego, né? Tá bom. Geração de empregos. É o assunto que... Vocês já assistiram a propaganda eleitoral? É isso. Todos... Não precisa, minha amiga. Não precisa, meu amigo. Você não conhece ninguém que está desempregado? Conhece, né? E bastante gente, né? Quem não tem o hábito, seria bom, mesmo de carro, ou de lambreta, ou de moto, dar uma volta pela cidade, na periferia, nos bairros mais distantes do centro.
que você vai ver a quantidade de placas, pedaço de cartolina escrito a caneta, a quantidade de placas, cartazes nas casas, vendo ovo, vendo coxinha, vendo tapete, faço bolo caseiro, faço pão caseiro. Sabe o que é isso, minha amiga? Sabe o que é isso, meu amigo? É as pessoas se virando. São as pessoas se virando para poder gerar dinheiro, para poder pagar suas despesas, para poder pagar o aluguel, para poder pagar o gás, a luz, a água, o remédio que não tem no posto de saúde. As pessoas precisam se virar, porque se ficar dependendo de ações aqui na cidade, ações do poder público, estariam passando fome e despejadas por não poderem pagar o aluguel. E qual é a discussão que você ouviu nos últimos 4 anos de geração de emprego aqui em Assis? Tem uma família que arrumou emprego para todo mundo, né? Não precisa nem falar qual é a família, né? Conhece, né? Sabe todo mundo da família que arrumou emprego. Uma virou secretária, outra virou não sei o quê, outra... Todo mundo da família arrumou emprego. Aí não precisa. A geração de emprego não é só para a família de quem está no poder. Geração de emprego que eu falo é para todos os que estão desempregados e geralmente aqueles que, se ganhar R$1.500, já dá conta do que precisa fazer em casa. Agora, ontem me mandaram uma lista dos comissionados da prefeitura. Tenha santa paciência. Tem secretária de gabinete ganhando R$9.500 em Assis. Para quê? Para atender telefone? Nenhum problema com relação a... Eu duvido que em Assis tenha mais secretária ganhando R$9.500 do que uma na prefeitura. Nada pessoal contra absolutamente ninguém. Mas, minha amiga, meu amigo, qual é a fórmula que o poder público tem para gerar emprego? Ou vamos começar a pensar na manutenção dos atuais empregos. Se nós tivéssemos pelo menos essa preocupação, se o poder público tivesse pelo menos essa preocupação da manutenção de empregos, nem gerar emprego, manter os empregos que tínhamos 4 anos atrás, nós não tínhamos o tamanho do problema existente hoje do desemprego. Vamos voltar ao que eu falava, Distrito Industrial. Eu me lembro, 4 anos atrás, eu passava no Distrito Industrial, o cartão de visita do Distrito Industrial, a entrada do Distrito Industrial, do lado direito, era Intringer. Você lembra? Conhece o Distrito Industrial? Já foi lá? Quem já foi, conheceu a Intringer. Você entrando no Distrito Industrial, passou o túnel, passou sob lá a estrada, a SP-270 lá. Do lado direito, naquela subidinha, você já via a Intringer. Aquilo era um espetáculo. Tinha máquinas, peças que eram produzidas que ficavam até na calçada porque não cabia. Não cabia tudo dentro da empresa. Agora o que era era fantástico ver a quantidade de trabalhadores que tinha lá, que ficava cruzando a rua, atravessando a rua, porque a empresa tinha crescido para o outro lado também. Aquela quantidade de moto, bicicleta, carros estacionados ali do lado da empresa, de trabalhadores. Você passa lá hoje, não tem nada. Nada. Ninguém. Fui lá ontem. Porque ontem foi domingo. Então tá bom, vai lá amanhã. Tá duvidando? Vai lá amanhã, terça-feira. Em contrapartida, você vai para Alexandria, na vizinha cidade de Cândido Mota, tá lá todos os carros, todas as motos estacionadas lá. Você quer um tapa na cara maior do que esse? Outro dia eu parei, estava indo lá para o lado aqui dessa estrada, parei e vi lá a quantidade de carro e moto com placa de Assis. Vocês estão querendo transformar Assis em cidade dormitório? Que as pessoas trabalham em Alexandria e vêm dormir em Assis? É isso que vocês estão querendo transformar? O que foi feito para evitar que a Intringer, que depois virou a GI, permanecesse em nossa cidade? O que foi feito? Que ações, que iniciativas
que foi proposto, o que foi oferecido para a empresa continuar aqui em Assis, que não deu certo? Me perdoe se foi feito e eu desconheço. Agora, se eu desconheço, eu que trabalho na imprensa desconheço, imagine o cidadão comum. Então, se no mínimo a gente se preocupar em manter os empregos aqui, já é um bom começo. Não me venha, por favor, com propostas mirabolantes. Vamos trazer um frigorífico lá onde era o Cabral, que nós vamos colocar 800 trabalhadores lá. Vamos trazer não sei o quê, vamos trazer... Não, agora não, né? Pelo amor de Deus. Falta um mês para a eleição. Vocês não vão vir com essa conversa de novo, né? Como se fosse trazer indústria... Chegasse lá em São Paulo, lá no Mato Grosso, vai começar aquela conversa de olha, nós moramos no entroncamento rodoferroviário. Agora não fala rodoferroviário porque a ferrovia não está funcionando, né? Que deveria, aliás, ninguém fala também de ferrovia. Bom, enfim, estamos no entroncamento geograficamente estabelecidos, instalados, porque aqui vem do Paraná, aqui vem do Mato Grosso, para ir para São Paulo a 440 quilômetros, tudo ladainha, ladainha. Só para enganar eleitor na véspera de eleição. Eu quero saber proposta plausível, palpável, factível, que dê para se implementar. Que a gente sinta firmeza. Porque é inaceitável. Você ter uma cidade que tenha perdido tantos empregos, e não é culpa só da pandemia. Não é culpa. Quando a Intringer saiu de Assis e foi embora... Não tinha nem pandemia, nem sonhava, nem existia, nada. Que providências foram tomadas e estão sendo tomadas a cada loja que fecha, cada oficina que fecha em Assis? Muito pelo contrário, a prefeitura, ao invés de reconhecer que falhou na manutenção de empregos, me vem com a esfarrapada apresentação de números que Assis criou mais empresas do que fechou. Tem a Santa, eu já falei, mas eu repito, eu insisto, vou falar novamente. Eu vou dar o exemplo do que aconteceu na Prefeitura Municipal de Assis. A Prefeitura antes tinha a FAC, Fundação Assisense de Cultura, que foi uma luta de muita gente para criar a FAC, para descentralizar, para não ficar refém do prefeito, ações culturais com conselho, etc., e tinha a Autarquia Municipal de Esportes, também descentralizada, que não ficava umbilicalmente, eleitoralmente ligada ao prefeito. Essas duas, entre aspas, empresas, porque tinham CNPJs, foram extintas na atual administração. Foram extintas, viraram Secretaria de Esporte e Secretaria de Cultura. Mas, voltando aqui ao emprego, sabe o que fizeram? Sabe o que fizeram? Sabe o que foi feito, minha amiga? Tinha muita gente lá que era comissionado. Ou não. Sai. Eu preciso que você saia, os comissionados, porque o promotor não sei o quê, só vou deixar a secretária que ganha 9.500, outro puxar saco ganha não sei quanto, esses daí eu vou deixar, mas você não. Mas eu não vou te desproteger, não. Pode ficar sossegado. Você sai da prefeitura, da FAC, da autarquia, você sai daí, mas abre uma firma. Como assim abre uma firma? Uma firma, uma MEI, microempreendedor individual. Vai lá no escritório de contabilidade e abre uma MEI. Aí o cidadão que era empregado, ele vira empresário. Olha que beleza. Virou empresário. Ele tem uma MEI. Eu sou empresário agora. Tenho uma MEI. Aí, mas isso, olha, não precisa, não adianta ficar bravo, porque essa é a realidade, minha amiga, meu amigo, é isso que aconteceu. Tirou 80 empregados da prefeitura, muitos comissionados, eles saíram num dia, no outro dia tinha a MEI aberta no nome dele, ele tem um CNPJ, e aí a prefeitura contrata ele. Simples assim, é isso que aconteceu. Aí vem falar que aumentou o número de empresas, mas como assim? Aumentou o número de empresas. Quantos empregos essas novas empresas já têm? A santa paciência, está na nossa cara. Vamos reconhecer que falhou o poder público, a Secretaria de Desenvolvimento falhou. Faliu muita empresa em Assis e não deram nenhuma proteção para que permanecesse aberto.
para que permanecesse gerando empregos. É simples assim, minha amiga, é simples assim, meu amigo. Não, mas as pessoas geralmente, ninguém gosta de assumir erro. E principalmente quando é autoridade. Ah, eu não posso errar, fui eleito pelo povo. Se você quiser fazer melhor, você se candidate e você faça melhor. Calma, não é assim não. Tem gente que é eleito porque é o melhor dos piores, como diz muita gente na eleição. Ah, se é o melhorzinho do pior, eu vou votar no você mesmo. Aí tá eleito. Agora, a pior coisa que um político pode falar é isso. Não tá gostando, se candidata. Então, para um pouquinho. E o direito de cidadania? E o papel do cidadão? Tá errado a pessoa cobrar que tem um plano de manutenção de emprego, não é nem geração de emprego. Não estou cobrando muita coisa, não. Se já mantivesse o mesmo número de empresas, com o mesmo número de empregos, não estaria a situação que temos hoje em nossa cidade, com tanta gente desempregada. Agora vai arrumar um empreguinho, né? Entregar papelzinho santinho, que de alguns parece até ser capetinha, né? Agora vai arrumar um emprego de 20 dias, 30 dias. Churrasqueiro, né? Para fazer festinha na praça. E proposta. E proposta. Geração de emprego. Vamos começar por onde eu comecei essa transmissão. Distrito Industrial. O que cada um vai propor para o Distrito Industrial. Para aquele... Eu fui lá ontem, 6h30 da manhã. Vai lá hoje, está fechado tudo, é porque é feriado. Mas você vai ver a quantidade de placa que tem lá. Aluga-se. Vende-se. Porque depois que conseguiu a escritura, o empresário ele pode vender, ele pode alugar, é dele. Agora, o que é inacreditável, a desfaçatez, a cara de pau, vamos popularizar, é você ver um distrito industrial como aquele, que é o melhorzinho que tem, aquele. O CDA1 é o melhorzinho, o 2 é o piorzinho, o 3... Se eu for lá no 3, primeiro que eu vou ter que arrumar um trator para ir na frente arrancando mato para eu poder passar. Para eu poder fazer alguma filmagem lá, porque é inacreditável. E aí tem a desfaçatez, a cara de pau, de na véspera da eleição, colocar uma placa desse tamanho, não deu para ver, né? Porque uma placa desse tamanho, um outdoor, numa área que a prefeitura comprou, à beira da rodovia, a SP-270, uma área que a prefeitura comprou e que por omissão deixou plantar soja particular, ficou plantando soja, vendeu a soja, a justiça teve que fazer um TAC, não sei o quê. É a mesma coisa você comprar um terreno, largar o terreno abandonado e deixar outro plantar lá. Isso foi feito nessa administração. Agora, ter a desfaçatez, a cara de pau de colocar uma placa lá e fazer uma transmissão dizendo aqui será o local de geração de emprego. Como? Se o Distrito Industrial 1 já está abandonado, não tem esgoto, não tem galeria de algas pluviais, como é que vai chegar água lá? A primeira pergunta que eu vou fazer, água, como vai chegar água lá? É muita cara de pau, né? É chamar a gente de imbecil, é chamar a gente de idiota. Não, tem coisa que não dá. Não é implicância. Isso não é implicância. Nós estamos falando de algo que é extremamente sério e fundamental atualmente, que é o problema do desemprego. O problema do desemprego, nós precisamos encontrar alguma alternativa, buscar alguma alternativa. Agora, brincar com o sonho do emprego para as pessoas, com o sonho do empresário em ter uma área, ir lá e colocar uma placa dizendo que aquilo vai ser o Distrito Industrial, mas quando? E o que já existe? O que já existe vai ficar sem esgoto, vai ficar sem galeria, vai ficar sem asfalto. O que se gastou de recap em Assis, em bairro, desnecessariamente, porque o asfalto estava bom. E você vai no Distrito Industrial, eu fui lá ontem, 6h30 da manhã. Ruas sem asfalto, no Distrito Industrial. Imagine você, minha amiga, meu amigo, você tem um amigo, uma amiga que mora lá em São Paulo, tem uma indústria, aí fala, eu quero voltar para minha terra, eu quero voltar para Assis, eu vou montar uma indústria em Assis.
Aí você leva essa sua amiga ou esse seu amigo lá no Distrito Industrial. Você vai ficar com vergonha. E ele não vai instalar ali. Não tem asfalto. Não tem asfalto. Como que o caminhão vai entrar, o carro vai entrar no dia de barro, no dia de chuva? Não, não dá, não dá. Aí é brincar com a inteligência das pessoas. Não dá para brincar com a inteligência das pessoas. A gente tem limite na paciência. Não dá para continuar ouvindo isso. Não dá para continuar ouvindo isso com a nossa realidade. A realidade é completamente diferente da ilha da fantasia que algumas pessoas falam, divulgam e apregoam pelos quatro cantos. Não dá para brincar com isso. O assunto é muito sério para brincar. Então, minha amiga, meu amigo, eu acho que a gente está num momento crucial. É momento de eleição, é momento que os candidatos querem voto. Agora, nós precisamos ter um trato, né? Eu estou votando, mas por quê? Porque eu acredito no que você está fazendo ou no que você está falando. O que é possível ser feito? O que é possível ser feito? Nos últimos anos, não vou apenas resumir nessa administração. Vamos colocar aqui nos últimos 10 anos, que aí pelo menos tem 3 prefeitos diferentes. Nos últimos 10 anos, quantos seminários, reuniões, fóruns você ouviu falar que teve para gerar emprego em Assis? Fala um para mim. Queremos convidar a população para hoje discutirmos geração de emprego. Você ouviu nos últimos 10 anos, alguma iniciativa dessa? Não, né? Você ouviu em algum momento, leu alguma notícia do prefeito que tenha ido procurar na Unesp, na Unip, na FEMA, para fazer um fórum, uma reunião, um simpósio, dá o nome bonito que você quiser aí, para discutir geração de empregos ou manutenção de emprego? Não, não teve absolutamente nada. Fizeram isso para discutir para vir avião para Assis, que é uma coisa importante para quem precisa de rapidez para chegar em São Paulo. Professores, empresários, tá legítimo, perfeito, tá tranquilo. Aí de geração de emprego, você ouviu? Você leu alguma notícia? Não. Sabe por que você não leu? Sabe por que você não assistiu? Sabe por que você não ouviu? Porque não teve. Ah, mas também emprego, português, esse é um assunto tão chato. Por que você está falando de emprego? Você está empregado mesmo. Tem gente que pensa assim. Tem gente que pensa assim. Infelizmente. Já se arrumou, já arrumou emprego para toda a família, para o genro, para a nora, já arrumou tudo. Aí, para que eu vou estar preocupado com geração de emprego? Na eleição a gente fala que vai criar não sei o quê e engana o povo de novo. Ah, tenha santa paz, não dá, né? Bom, minha amiga, meu amigo, acho que a gente já falou demais. Nessa segunda-feira que é feriado, dia de Nossa Senhora Aparecida, fica aqui a minha reflexão para todos vocês e a consciência de cada um. Vai soltar rojão, não vai soltar rojão meio-dia? Erga a mão para o céu, agradeça a Nossa Senhora Aparecida, quem é devoto, aqueles que não são, respeite os que são, é o mínimo que se deve ter, claro, tolerância com as pessoas e com os pensamentos divergentes. E que a gente tenha força, primeiro, para passar por esse período difícil da pandemia, força física e força mental, né? Porque tá difícil, né, amigo? Minha amiga, a gente tá privado de um monte de coisa, não pode fazer o que gosta, não pode visitar, não pode abraçar, não pode cumprimentar direito, não pode... É difícil, eu sei, e às vezes a limitação física é um problema mental que a gente está enfrentando, né? A cabeça, se não tiver, não lê bastante, não se divertir lendo um bom livro, assistindo um bom filme, assistindo um joguinho, só não pode ser corintiano, né? Porque daí vai passar mais raiva ainda, né? De ver o que está acontecendo. É o nosso sofrimento. Mas Parmeirense também, esse final de semana também não foi nada boa a jornada, porque perdeu para o São Paulo. São Paulino está tudo eufórico.
santista também. Mas tem que encontrar outras maneiras para a gente poder se divertir nesse difícil tempo de pandemia. E para quem também quer uma outra opção, semana que vem, essa semana já, né? Domingo é o primeiro dia da semana que vem. Domingo, dia 18, começa o Campeonato Paulista, que o Vossen vai disputar, e o Acizense também. Só que o Vossen joga nesse domingo, o Acizense não. O Vossen joga lá em Presidente Prudente, contra o Grêmio Prudente, 3 da tarde, e vai passar na televisão, no Facebook. Você pega e vai... Eu vou até tentar descobrir como é que eu faço para compartilhar e passar aqui também na nossa página. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço muito. Marquinhos Baltazar, tá vendo aqui, meu amigo Jefão tá falando, não fala nada de futebol hoje não, já falei, viu, Jefão, notícia, a gente tem que dar notícia boa e notícia ruim. Por falar em notícia ruim, notícia triste, a gente sempre termina a nossa transmissão com as informações de pessoas que faleceram, para informar o local do velório e horário do sepultamento, para as pessoas poderem se despedir. E é com essa informação que a gente encerra a nossa transmissão de hoje. Nós temos 5 sepultamentos programados para Assis nesta segunda-feira, feriado. Às 10h30 da manhã será sepultado o senhor José Rosa Gomes da Silva, de 58 anos de idade, que morava na rua José Gomes Floriano. Ele está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente e o sepultamento acontece às 10h30 da manhã. Às 11 horas da manhã será sepultado Dirceu Vaz, de 63 anos, que morava na rua Belém. O corpo está sendo velado no próprio cemitério municipal e o sepultamento marcado para as 11 horas da manhã. Às 14 horas será sepultado o senhor Osmar Miguel de Souza, de 87 anos de idade, que morava na rua Marconi. Velório na sala 4 da São Vicente, sepultamento às 14 horas. Teremos ainda, às 15 horas, o sepultamento da senhora Beatriz Maria da Silva, de 62 anos de idade, que morava na rua Paraná. Velório na sala 7 do Centro Funerário São Vicente e o sepultamento às 15 horas. E às 3h30 da tarde, o sepultamento da senhora Claudina Ceciliato Vasques, de 75 anos, que morava na rua Piratininga. O velório na sala 3 do Centro Funerário São Vicente e o sepultamento 3h30 da tarde. Em Pedrinhas, será sepultado às 11 horas da manhã o senhor Franco Brendeigani, de 76 anos, que morava na Rua das Artes. O corpo está no velório municipal de Pedrinhas, sepultamento 11 horas da manhã. E em Maracaí será sepultado o senhor Francisco Dori, de 91 anos de idade, que morava na Rua José Pinto da Silva. O corpo está no velório municipal de Maracaí e será sepultado na tarde, feriado de 12 de outubro. Com esta informação, nós concluímos mais uma transmissão, é o Português Livre para Falar, transmissão, comentários, informações, notícias de minha responsabilidade. Eu sou candidato a vereador, meu número é 13.000, peço o seu voto, claro. Além de levar muita informação, dar aqui a minha opinião, fazer o meu comentário, eu peço o seu voto. Eu sou candidato a vereador número 13.000, não participarei de nenhuma festinha em praça, churrasquinho em boteco, em tempos de pandemia. Prefiro falar o que eu penso, falar o que eu defendo, falar aquilo que eu critico e que eu sou contra, para ter posição. Acho que a melhor maneira de escolher o voto é saber o que pensa o candidato. E essa é uma grande oportunidade. Então eu peço mais uma vez licença para entrar na sua casa, no seu celular, no seu notebook, no seu computador, diariamente, 9 horas da manhã e 19 horas, todos os dias, de segunda a sexta-feira, para levar as nossas informações, os nossos comentários e também a nossa opinião. Com a oração de São Francisco de Assis, eu agradeço muito a sua participação, a sua assistência e peço juízo
Peço a você, minha amiga, você, meu amigo, continue se protegendo. Não faça como alguns imbecis que estão querendo enfrentar o vírus, não se prevenindo e colocando em risco não apenas a vida e a saúde deles, mas colocando em risco a vida e a saúde de outras pessoas que não são tão imbecis como eles. Sejamos corretos, que nesse momento a gente obedeça o que diz a autoridade sanitária, os médicos, os cientistas. Vamos tomar as nossas medidas, as nossas precauções para não apenas proteger a nós, mas também aqueles que nós amamos e aqueles que convivemos. Um abraço, minha amiga, um abraço, meu amigo. Faço o convite para hoje, às 19 horas, a gente voltar a se comunicar. Lembrando que na segunda-feira a gente não tem feriado, não tem boletim da Covid-19 em Assis. O último boletim que foi divulgado foi na sexta-feira. É mais uma falha gritante da prefeitura, como se não tivesse vírus no final de semana que tem o feriado. É uma pena. Amanhã a gente tem novas informações, tomara que sejam melhores do que as últimas que vimos na semana passada. Um abraço, minha amiga, um abraço, meu amigo. Tenham todos muita fé, muita esperança. Isso vai passar e a gente vai voltar a viver normalmente. Um abraço, minha amiga, um abraço, meu amigo. Fui!